Sérgio, você é um pesquisador, há muitos anos labuta no setor, conhece a realidade brasileira da pecuária. Como é que você vê a pecuária brasileira para nos próximos anos? O que o pecuarista que está nos assistindo, o senhor ou a senhora que está nos assistindo, pode esperar na sua atividade? Bom, a pecuária ela passou por um processo de profissionalização muito grande, João. Hoje, o pessoal tem uma tendência a fazer as coisas melhores dia a dia. Dentro do estado do Mato Grosso do Sul, eu destaco sempre uma organização que não nasceu de governo, não pelo governo, mas nasceu por produtores, pelos produtores, que é o Novilho Precoce. Isso é uma organização empresarial que nós não temos similares no Brasil. Outras tentativas não deram tão certo igual essa aqui. O que eu sinto nisso daí? Que é um exemplo daquilo que é bem feito, mas mal terminado. Por que ele é mal terminado? Porque eu não consigo, se eu quiser comprar uma carne produzida nos moldes desse Novilho Precoce, eu não consigo encontrar no mercado grande como São Paulo, o Rio. E isso é uma coisa, é uma perda muito grande, porque é um pessoal que está fazendo certo e não ficou esperando a ação de governo. Então, eles poderiam ter uma situação onde eles estariam bem mais, como que eu diria, mais inseridos na realidade nacional. Sérgio, você comentou a respeito do novilho precoce do Mato Grosso do Sul. Não seria o caso, hoje há uma preocupação do produtor nosso a respeito da extrema concentração do abate na mão de poucos grupos frigoríficos. Não seria o caso de repensar esse modelo, ou seja, frigoríficos menores que tivessem numa região, que produzissem, atendessem a necessidade que tem hoje de carnes especiais ou de cortes, e produzisse, junto com os pecuaristas, desenvolvesse uma produção de carne mais eficiente e que seriam regionais, ou seja, grupos frigoríficos de 100, 200 cabeças por dia, ao invés de mega frigoríficos. E essa operação que surgiu, infelizmente, que surgiu agora, mostrou que nós estamos muito dependentes de apenas um ou dois grupos que dominam o mercado. É exatamente isso, um ponto de vista interessante. Por quê? Na realidade, durante muitos anos, o modelo brasileiro tentou copiar o americano. O que é o modelo americano? O modelo americano de grandes plantas com grande capacidade de abate. Por que se dá isso? Porque eles têm o confinamento concentrado em torno da planta, facilita o transporte. No Brasil, vamos dizer, o frigorífico de 1.000, 1.500 cabeças é o que predominou. E aí, houve um tempo, e nos últimos anos, isso foi, de certa forma, incentivado pela gestão anterior do Brasil, uma concentração em grandes grupos econômicos para explorar determinados setores da economia, dentre os quais a pecuária de corte está inserida. Mas só que esses grandes grupos têm uma tendência à comoditização do produto. Então, para eles, a carne bovina é uma commodity. O que a gente tem como saída que a gente observa em algumas regiões do Brasil, especificamente São Paulo e Rio Grande do Sul, mais São Paulo? A gente tem visto plantas com inspeção estadual, que no caso do Mato Grosso do Sul não é recomendado porque não tem um mercado consumidor tão grande, tão poderoso como é o caso de São Paulo, Rio Grande ou Minas, mas teria que ser inspeção federal para poder essa carne sair do estado. Mas são plantas menores que fazem um produto diferenciado, um produto que os grandes grupos têm dificuldade em competir. Então é uma carne processada, vamos dizer, em cortes, em qualidade muito superior. Essas plantas do estado de São Paulo, elas conseguem abater bovinos, suínos e ovinos numa mesma planta, o que, de certa forma, reduz o custo fixo de funcionamento e cria um conjunto, um mix de produção melhor para atender determinados nichos de mercado. Então, essa combinação que a gente vê em São Paulo, com algumas alterações, pode ser viável em estados que nem Mato Grosso do Sul, dado que Mato Grosso do Sul tem capacidade de produzir de gerar um animal que é capaz de gerar uma carne de qualidade muito superior a outros estados. Um outro mercado que se questiona muito hoje é a exportação.
Nós agora vimos os problemas que ocorreram, que alguns países suspenderam, mas depois tiveram que voltar a comprar do Brasil, já que o Brasil é o único que tem condição de atender volume, qualidade e quantidade no mercado internacional. Hoje, quando se fala na expectativa de haver um aumento no comércio mundial de carne bovina, fala-se que o Brasil vai ser responsável pela metade desse volume que vai ser acrescido nas exportações. Hoje, países como a China, por exemplo, que exige que o animal tenha menos de 30 meses. Isso não vai ser um fator que vai forçar uma melhora na eficiência da pecuária brasileira? Bom, a gente tem que no mercado internacional, a carne brasileira sempre foi comprada, né? Ela nunca foi vendida. Então, isso daí, a gente foi absorvido por vários mercados. O Brasil exporta, não é por acaso, para 170 países, mais de 170 países. Por quê? Porque a gente tem todo tipo de carne aqui dentro. Não é tem carne da melhor qualidade até da pior qualidade. Agora, a gente tem que escolher se a gente quer competir com a Índia ou quer competir com a Austrália, com países que produzem carnes nobres. Embora eu enxergue que a Austrália, a Argentina, o Uruguai, eles estão num limite de produção diante das tecnologias que nós temos disponíveis hoje. Eles não conseguem aumentar, expandir a produtividade num ritmo que o mercado demanda. Por quê? Porque eles não têm capacidade de crescimento. Chegou no limite e acabou. Agora, o que acontece com mercados emergentes como a China? Eles têm um mercado cada vez mais crescente em termos de exigências de qualidade, de padrão, de produto. E quem pode suprir isso? É o Brasil. Agora, para o Brasil fazer isso, ele tem que se aparelhar. O que nós assistimos esse ano tem o lado negativo e o lado positivo. Negativo, que isso gerou uma certa desconfiança sobre o processo de fiscalização brasileiro. O lado positivo são vários. Primeiro, nós tivemos um problema de uma instituição brasileira detectado por uma instituição brasileira. Ou seja, as instituições brasileiras, ao contrário do que a mídia, muitas pessoas pensam, elas estão no caminho certo. A gente vê hoje um ex-presidente processado, a gente vê senadores, a gente vê... Isso daí mostra uma firmeza e uma lisura das instituições brasileiras, que nós não tínhamos historicamente. Isso nos coloca no patamar de um país desenvolvido. Então, esse é o ponto positivo. Agora, outro ponto positivo é que mostrou, evidenciou para o país a importância econômica que o setor de proteína animal tem para a economia brasileira, não só na geração de recursos, mas principalmente no nível de emprego que ela gera. Nós geramos no Brasil algo em torno de 8 milhões de empregos, em regiões onde não tem alternativa de trabalho a não ser aquela. Então, isso tudo cria dentro do setor uma possibilidade maior de exigir um tratamento diferenciado. Tratamento diferenciado não, condizente com a importância econômica que tem. Isso quer dizer o seguinte: o setor de defesa deve ser tratado com a devida importância que tem para a economia brasileira. Isso é o ponto positivo que eu vejo também. Ok, Sérgio, para o senhor e para a senhora que está nos assistindo, qual seria a mensagem que você passa para eles? Quais seriam os pontos que ele tem que cuidar mais na sua atividade para que ele tenha sustentabilidade, que ele melhore a sua rentabilidade, que melhore as suas condições? Bom, o primeiro ponto é que eu costumo dizer, o pessoal que chega e diz que pecuária é ruim, bom é cana, pecuária é ruim, bom é soja, é importante dizer o seguinte: todas as atividades econômicas precisam ser bem feitas e bem controladas. Sem dúvida nenhuma, a atividade pecuária é a mais difícil de ser gerenciada. Por quê? Porque é um ciclo contínuo, é um ciclo longo e é uma atividade que eu entro para ficar por muitos anos. E eu tenho uma agricultura pesada na produção de alimentos quando eu trato a pastagem como uma atividade agrícola. Depois eu tenho a manejo e qualidade genética dos animais, outro ponto importante. Tenho a infraestrutura que eu tenho que ter para isso, é muito importante. E tenho o problema dos recursos humanos na pecuária, que é mais difícil de ser tratado do que em outros setores. É mais fácil eu treinar um funcionário para operar uma máquina agrícola do que eu treinar um funcionário para cuidar de um animal.
O cuidado do animal parece que é alguma coisa intrínseco a características humanas que hoje a gente desconhece. Então, eu vejo que a atividade pecuária é muito complexa. Agora, em sendo complexa, ela é um investimento de longo prazo. Não adianta eu querer investir em pecuária e exigir retorno para o mês que vem, para o ano que vem. É uma atividade de 10 anos. Mas em 10 anos você tem uma tendência crescente de remuneração. Por quê? Porque as pessoas, mundo afora, à medida que enriquecem, querem consumir proteína e proteína de alto valor nutritivo, do qual o topo dela é a carne bovina. Então, tudo isso nos dá um mercado muito grande. E nós não temos, em realidade, grandes concorrentes capazes de abastecer o mercado como o nosso. Ok, com as palavras de Sérgio Dezen, pesquisador do CPEA, que conhece a realidade da pecuária brasileira como poucos pessoal no Brasil.